Você já esteve ao lado de alguém e ainda assim se sentiu completamente só. Dorme junto, conversa todo dia, compartilha a rotina, mas por dentro existe um vazio que ninguém ali parece enxergar. A solidão acompanhada é mais cruel do que estar sozinho, porque ela faz você duvidar de si mesmo. Neste vídeo, você vai entender por que isso acontece e o que fazer quando a presença de alguém não preenche mais. Se inscreva no canal e comenta de onde você está assistindo. Agora presta atenção, porque isso pode mudar sua forma de se relacionar para sempre. Estar em um relacionamento e se sentir só não é fraqueza, é um sinal. Um sinal de que algo dentro de você está gritando por conexão real, enquanto você aceita migalhas emocionais para não encarar o medo do vazio. A pior solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de profundidade. É quando você percebe que fala, mas não é ouvido, que sente, mas não é compreendido, que está presente, mas não é visto. E sabe o que é mais perigoso? Você começa a se acostumar, começa a racionalizar. É normal, você diz. Todo relacionamento esfria. Isso acontece com todo mundo. Não. Nem todo mundo aceita viver emocionalmente invisível. Nem todo mundo aceita dividir a vida com alguém que não divide a alma. A solidão acompanhada começa de forma sutil. Pequenas desconexões, conversas superficiais, falta de curiosidade genuína, toques automáticos, risadas forçadas. Você começa a perceber que está sempre explicando o que sente e nunca se sente realmente entendido. Aos poucos, você para de falar, para de tentar, para de esperar. E aqui está a verdade que dói. Muitas vezes, você não está só porque a outra pessoa é fria. Você está só porque se desconectou de si mesmo para manter o relacionamento. Você silenciou suas necessidades para evitar conflito. Engoliu frustrações para manter a paz. Diminuiu sua intensidade para não parecer exigente demais. E quando você se abandona, qualquer companhia parece vazia. Relacionamento não é presença física, é presença emocional. É sentir que existe troca, que existe escuta, que existe interesse real. Quando isso desaparece, o que sobra é apenas convivência. E convivência não sustenta alma nenhuma. Existe uma diferença brutal entre estar sozinho e sentir-se sozinho. Quando você está sozinho, você sabe a verdade. Quando você se sente sozinho acompanhado, você entra em confusão mental. Você começa a questionar se está sendo dramático, se está pedindo demais, se o problema é você. Presta atenção. Conexão não é luxo, é necessidade humana básica. O cérebro precisa de validação emocional verdadeira, precisa de segurança afetiva, precisa sentir que pode baixar a guarda. Quando isso não existe, seu corpo entra em alerta. Você fica mais irritado, mais sensível, mais distante e, sem perceber, começa a construir muros internos. A pergunta que você precisa fazer não é: por que me sinto só? A pergunta certa é: em que momento eu comecei a aceitar menos do que eu preciso? Porque a solidão acompanhada quase sempre nasce da negociação do seu próprio valor. Você começa a se contentar com pouco porque tem medo de perder tudo. Tem medo de terminar. Tem medo de recomeçar. Tem medo de admitir que talvez esteja investindo tempo em algo que não nutre mais quem você é. E então, você escolhe ficar, mas fica pela metade. E quando você fica pela metade, nunca será visto por inteiro. Existe também outro lado dessa verdade. Às vezes você se sente só porque espera que o outro preencha espaços que são seus. Espera que ele traga propósito, validação, direção. Espera que ele resolva seu vazio interno. E ninguém consegue fazer isso. Nenhum relacionamento substitui identidade. Nenhuma companhia cura abandono próprio. Por isso, antes de apontar para fora, você precisa olhar para dentro. Você está vivendo de forma alinhada com quem você é? Está respeitando seus próprios limites? Está cultivando interesses próprios? Ou sua vida inteira gira em torno da relação? Quando você abandona seus projetos, seus amigos, seus momentos sozinho, você cria dependência emocional.
E dependência gera medo, e medo gera silêncio, e silêncio gera solidão. A solidão acompanhada também surge quando há medo de conflito, quando você evita conversas difíceis para manter uma falsa harmonia. Só que paz sem verdade é apenas adiamento de ruptura. Relações fortes não evitam confronto, elas usam o confronto para crescer. Se você não pode expressar o que sente sem medo de rejeição, algo está desalinhado. Se você precisa medir palavras o tempo todo, algo está frágil. Se você sente que precisa ser menos para continuar ali, algo está errado. Mas aqui está o ponto de virada. Sentir-se só dentro de um relacionamento pode ser o despertar da sua maturidade emocional. Pode ser o momento em que você decide parar de mendigar conexão e começar a exigir reciprocidade. Você não precisa gritar, não precisa implorar, não precisa ameaçar. Precisa ajustar postura, precisa se reconectar consigo mesmo. Precisa parar de buscar no outro aquilo que você mesmo não está oferecendo para si. Presença, respeito e verdade. Quando você fortalece sua própria identidade, duas coisas acontecem. Ou o relacionamento se aprofunda, ou ele se revela insuficiente. E ambos os resultados são libertadores. Porque pior do que terminar é permanecer pequeno. Pior do que ficar sozinho é continuar emocionalmente invisível. A solidão acompanhada não é um castigo, é um alerta. Um chamado para reajustar limites, expectativas e postura. E tudo começa quando você decide que sua paz não será negociada para manter alguém por perto. No fundo, você sabe o que está acontecendo. A pergunta é: você vai continuar ignorando? Ou vai usar essa dor como ponto de transformação? Se você se sente só mesmo estando com alguém, não se culpe, mas também não se anestesie. Use isso como combustível, porque a partir do momento em que você se escolhe, qualquer relação que não te acompanhe no mesmo nível deixa de fazer sentido. E quando você para de aceitar migalhas emocionais, começa a atrair conexões que realmente sustentam sua força. Agora deixa eu te mostrar algo que quase ninguém tem coragem de admitir. Muitas vezes, você se sente só no relacionamento porque, no fundo, você já percebeu que está caminhando em ritmos diferentes. Um quer profundidade, o outro quer conforto, um quer evolução, o outro quer estabilidade emocional sem esforço. E quando esses ritmos não se alinham, nasce um silêncio estranho entre vocês. Você começa a perceber que suas conversas não evoluem, que seus sonhos não são levados a sério, que suas dores são tratadas como exagero. Aos poucos você se sente deslocado dentro da própria relação, como se estivesse crescendo e a outra pessoa estivesse parada. E isso gera culpa, porque você pensa: mas a pessoa é boa, não me trai, não me desrespeita. Só que a ausência de violência não significa presença de conexão. Um relacionamento pode ser estável e ainda assim ser vazio. Presta atenção nisso. Conexão verdadeira exige vulnerabilidade dos dois lados. Se só você se abre, só você aprofunda, só você tenta melhorar, você não está em parceria, está em esforço unilateral. E esforço unilateral cansa a alma. A solidão acompanhada também aparece quando você começa a esconder partes suas para manter o vínculo. Você deixa de falar sobre certos assuntos, evita mostrar certos interesses, controla sua intensidade. Tudo para não assustar, não gerar conflito, não parecer demais. E cada vez que você faz isso, você se distancia um pouco mais de si. No começo parece pequeno, depois vira padrão. E quando você percebe, já não é mais inteiro naquela relação. Existe uma diferença entre adaptação e autoabandono. Adaptação é ajuste saudável. Autoabandono é traição silenciosa contra quem você é. E muitas relações sobrevivem à base de autoabandono. Você precisa entender uma coisa com clareza brutal. Se você precisa diminuir sua luz para que o outro se sinta confortável, essa relação está construída sobre insegurança. E insegurança constante gera solidão emocional. Outra verdade difícil é que, às vezes, a outra pessoa nem percebe o que está acontecendo.
Para ela, está tudo normal. A rotina está funcionando. As contas estão pagas. As fotos continuam sendo postadas, mas por dentro, você já não sente presença. Sente distância. E quanto mais você ignora isso, mais seu corpo responde. Falta de paciência, desmotivação, vontade de se isolar, fantasias sobre estar sozinho. Não porque você quer qualquer outra pessoa, mas porque você quer paz interna. A solidão acompanhada não é sobre falta de amor. Muitas vezes, ainda existe carinho, ainda existe história. O problema é que carinho sem conexão profunda vira apenas hábito. E hábito não alimenta a identidade. Você precisa se perguntar com honestidade: quando foi a última vez que você se sentiu realmente compreendido nessa relação? Quando foi a última vez que você falou algo importante e sentiu que foi ouvido de verdade? Quando foi a última vez que houve troca emocional genuína, sem distração, sem celular, sem pressa? Se essas respostas demoram a aparecer, algo está desconectado. Mas aqui entra a parte madura da história. Antes de decidir qualquer coisa, você precisa assumir responsabilidade pela sua postura. Você comunicou claramente o que sente? Ou apenas acumulou silêncio, esperando que o outro adivinhasse? Muita gente sofre calada e depois explode. E quando explode, já está emocionalmente distante. Comunicação não é ataque, é clareza. Só que clareza exige coragem. Você tem coragem de dizer: eu me sinto sozinho mesmo estando com você. Essa frase exige vulnerabilidade, exige firmeza, exige maturidade emocional. Mas ela também pode ser o ponto de reconstrução. Relacionamentos fortes passam por momentos de desconexão. Isso é natural. O problema não é a fase, é a acomodação. É quando ninguém faz nada para mudar. E aqui entra o estoicismo na prática. Você não controla o outro, não controla as reações, não controla se a pessoa vai amadurecer junto, mas você controla sua postura, controla sua clareza, controla seus limites. Se após conversa, esforço e alinhamento, não existe mudança real, você precisa avaliar o custo emocional de permanecer. Porque permanecer onde você se sente invisível lentamente destrói sua autoestima. Você começa a acreditar que pedir profundidade é exagero, que desejar presença é carência, que querer conexão é drama. Não é. É maturidade emocional. A solidão acompanhada também pode ser um sinal de que você está evoluindo. Seus padrões mudaram, sua consciência aumentou. O que antes parecia suficiente hoje já não é. E isso não significa que você é ingrato, significa que você está crescendo. Mas crescimento exige decisões desconfortáveis. Talvez você precise resgatar sua individualidade, voltar a investir em você, criar espaço saudável dentro da relação. Parar de viver em função do outro. Muitas vezes, quando você recupera sua própria força, a dinâmica muda. E se não mudar, pelo menos você já não estará dependente emocionalmente. Existe uma diferença enorme entre escolher estar com alguém e precisar estar com alguém. Quando você precisa, aceita qualquer coisa. Quando você escolhe, mantém padrão. A solidão acompanhada é um chamado para sair da necessidade e voltar para a escolha. Você não precisa tomar decisões impulsivas, mas precisa parar de fingir que está tudo bem. Precisa parar de anestesiar essa sensação com distrações. Precisa olhar de frente para o que está sentindo, porque ignorar sua própria solidão é o primeiro passo para perder o respeito por si mesmo. E quando você perde o respeito por si, nenhuma relação consegue sustentar sua dignidade. A pergunta final dessa parte é simples e direta. Você está nesse relacionamento por amor consciente ou por medo de ficar sozinho? Se for medo, você já está sozinho. E enquanto você não enfrentar isso com maturidade, continuará buscando no outro uma presença que só começa quando você se torna inteiro por dentro. Agora vamos aprofundar ainda mais. Porque existe um nível de solidão que quase ninguém comenta. É quando você começa a sentir que está emocionalmente sozinho, mas tem medo de admitir isso até para si mesmo. Você percebe que algo está faltando, mas tenta se convencer de que é apenas uma fase. Só que não é apenas uma fase quando o vazio se repete.
Não é apenas uma fase quando você começa a fantasiar sobre como seria ter alguém que realmente te entendesse. Não é apenas uma fase quando você sente que sua energia diminui ao estar perto da própria pessoa que deveria somar. Existe um detalhe psicológico importante aqui. O ser humano precisa de reciprocidade emocional. Quando você demonstra interesse, quer sentir interesse de volta. Quando você compartilha algo profundo, quer receber profundidade. Quando isso não acontece, seu cérebro interpreta como rejeição sutil, e rejeição repetida gera afastamento interno. Você começa a se proteger. Fala menos, sente menos, espera menos. E quanto menos você espera, menos você exige. E quanto menos você exige, mais a relação se acomoda. E quanto mais se acomoda, mais você se apaga. Percebe o ciclo? Muitas vezes, a solidão acompanhada é o resultado de um desequilíbrio de investimento emocional. Um lado está mais comprometido em evoluir, conversar, resolver. O outro está confortável. E conforto excessivo é inimigo do crescimento. Relacionamento não sobrevive apenas de amor. Sobrevive de consciência, de intenção ativa, de presença real. Você já reparou como no começo tudo parecia intenso? Conversas longas, curiosidade genuína, vontade de entender cada detalhe. O que mudou? A rotina? Ou o esforço? Porque rotina não destrói conexão. Falta de intenção destrói. A verdade é que muitas pessoas entram em modo automático depois que sentem segurança. Param de cultivar, param de aprofundar, param de investir. E quem continua buscando crescimento começa a se sentir sozinho. Mas aqui está algo essencial. Antes de concluir que a relação acabou, você precisa sair da posição passiva. Precisa testar a verdade. Isso significa abrir diálogo sem acusação. Falar sobre sensação, não sobre culpa. Dizer, eu me sinto desconectado, ao invés de você me ignora. A forma como você comunica determina a abertura que você recebe. Só que comunicação sem postura não funciona. Se você fala com medo, fala pedindo validação, fala implorando mudança, você reforça dependência. Comunicação madura é firme, tranquila e direta. E aqui entra o poder do silêncio estratégico. Depois de comunicar, observe. Não pressione, não cobre reação imediata. Observe atitudes, porque mudança real aparece em comportamento, não em promessas. Se nada muda, a resposta está clara. Outro ponto importante, às vezes a solidão acompanhada é um reflexo da sua própria falta de propósito fora da relação. Quando sua vida gira apenas em torno do relacionamento, qualquer pequena desconexão vira um abismo. Você precisa ter algo que seja seu. Metas, projetos, evolução pessoal, identidade independente. Pessoas emocionalmente fortes não dependem exclusivamente do parceiro para se sentirem completos. Quando você se fortalece fora da relação, duas coisas acontecem. Você deixa de tolerar menos do que merece e deixa de pressionar o outro para preencher seu vazio. E isso muda completamente a dinâmica. Existe também a possibilidade de que vocês simplesmente tenham se tornado incompatíveis em visão de vida. E isso não transforma ninguém em vilão. Apenas revela que ciclos mudam. Mas permanecer por medo de recomeçar é uma escolha que cobra preço alto. O preço é sua autenticidade. Você não nasceu para viver metade de si dentro de uma relação que comporta apenas uma versão reduzida sua. E aqui vai uma pergunta desconfortável. Você sente que pode ser totalmente você nessa relação? Ou sente que precisa filtrar partes suas para manter estabilidade? Se você não pode ser inteiro, você já está emocionalmente sozinho. Solidão acompanhada não se resolve ignorando. Não se resolve fingindo que tudo está bem. Se resolve com 3 pilares: clareza interna, comunicação firme e decisão consciente. Clareza interna significa entender exatamente o que você sente e por quê. Comunicação firme significa expressar sem medo e sem agressividade. Decisão consciente significa aceitar as consequências do que você escolher.
Maturidade emocional não é manter qualquer relação, é manter relações que mantêm sua dignidade. E dignidade começa quando você para de se trair para não perder alguém. Talvez a relação ainda tenha salvação, talvez precise de ajuste profundo, talvez precise de terapia, de conversa, de reconstrução. Mas nada disso acontece se você continuar agindo como se sua solidão fosse exagero. Sentir-se só ao lado de alguém é um sinal poderoso, e sinais ignorados se transformam em ressentimento. Ressentimento acumulado mata qualquer vínculo. Você precisa decidir: vai usar essa solidão como desculpa para se fechar ainda mais, ou como impulso para se posicionar? Porque no momento em que você se posiciona, algo muda. Ou o outro desperta, ou você desperta para a realidade. E despertar, mesmo que doa, é melhor do que viver anestesiado. Se você continuar fingindo que está tudo bem, continuará vivendo uma relação morna. E relações mornas corroem lentamente sua energia, sua autoestima e sua capacidade de confiar. Mas quando você escolhe encarar a verdade, você recupera algo essencial: poder pessoal. E poder pessoal é saber que você prefere a própria companhia com paz do que qualquer companhia que te faça sentir invisível. A solidão acompanhada não é o fim da sua história, é o início da sua consciência. Agora você precisa entender o ponto mais importante de todos. A solidão acompanhada não é apenas sobre o outro, é sobre o quanto você está disposto a continuar se traindo para manter uma estrutura que já não te sustenta. Porque no fundo, você sente, você percebe nos detalhes, na falta de profundidade, na ausência de curiosidade, no toque automático, na conversa que não passa da superfície. Você sente quando está vivendo uma relação que funciona por fora, mas falha por dentro. E a pergunta decisiva é simples e brutal: quanto tempo você pretende continuar ignorando isso? Existe um momento em que a solidão deixa de ser tristeza e começa a virar indiferença. E quando a indiferença chega, a conexão já está seriamente comprometida. Você começa a não fazer mais questão. Não briga, não cobra, não explica. Apenas se afasta por dentro. E afastamento interno é o verdadeiro começo do fim. Mas antes de qualquer decisão externa, existe uma decisão interna que precisa ser tomada. Você vai continuar aceitando menos do que precisa emocionalmente? Muita gente confunde maturidade com tolerar tudo. Não é. Maturidade é saber diferenciar fase difícil de padrão repetitivo. Fase difícil tem esforço dos dois lados. Padrão repetitivo tem acomodação de um lado e frustração do outro. Se você já comunicou, se já tentou ajustar, se já demonstrou, e nada muda, então o silêncio que permanece não é falta de entendimento, é falta de prioridade. E você precisa se perguntar se está disposto a ser prioridade apenas para si mesmo. Existe algo poderoso em escolher a própria dignidade, mesmo que doa, mesmo que dê medo, mesmo que exija recomeço. Porque recomeço com respeito próprio é mais leve do que permanência com abandono emocional. Mas atenção! Não tome decisões movido por impulso ou raiva. A postura que você deve assumir é calma, firme e consciente. Você não precisa atacar, não precisa dramatizar. Precisa apenas alinhar seus valores com suas escolhas. Se decidir ficar, fique com postura diferente. Estabeleça limites claros. Exija presença real. Pare de aceitar respostas rasas. Pare de suprir sozinho a profundidade da relação. Dê espaço para o outro mostrar se é capaz de acompanhar seu nível emocional. Se decidir sair, saia com dignidade, sem vingança, sem espetáculo, sem necessidade de provar nada. Saia porque você entendeu que sua paz vale mais do que a companhia errada. Solidão acompanhada ensina uma lição dura. Não é a presença física que mantém conexão. É a qualidade emocional da troca. E qualidade emocional exige duas pessoas conscientes. Você não controla o crescimento do outro, mas controla o seu. E quando você cresce, algumas relações evoluem junto. Outras ficam pequenas demais para você. E tudo bem.
Você não nasceu para caber em vínculos que limitam sua expansão. Existe também uma última camada que precisa ser dita. Às vezes, a solidão acompanhada é um reflexo do medo de encarar a própria solidão verdadeira. Você prefere estar mal acompanhado do que enfrentar o silêncio da própria companhia. Mas aqui está o paradoxo. Quando você aprende a gostar da própria presença, a solidão deixa de ser ameaça. E quando ela deixa de ser ameaça, você não aceita qualquer relação apenas para preenchê-la. Pessoas que sabem ficar sozinhas escolhem melhor. Pessoas que dependem de companhia aceitam qualquer coisa. Fortalecer sua própria companhia é o antídoto definitivo contra a solidão acompanhada. Invista em si. Desenvolva disciplina emocional. Trabalhe seu corpo, sua mente, seus projetos. Construa uma vida que faça sentido independente de qualquer relacionamento. Quando você faz isso, o parceiro deixa de ser sua única fonte de validação. E quando deixa de ser fonte única, o vínculo se torna escolha, não necessidade. No final, tudo se resume a valor pessoal. Você acredita que merece uma conexão profunda, recíproca e consciente? Ou acha que deve se contentar com o que tem para não perder estabilidade? Se você acredita que merece mais, suas atitudes precisam refletir isso, não através de palavras vazias, mas através de postura, de limites, de coragem para ter conversas difíceis, de coragem para ir embora se for preciso. A solidão acompanhada é desconfortável porque ela revela uma verdade que você tentou ignorar. Mas toda verdade revelada é oportunidade de crescimento. Você pode usar essa sensação como motivo para se fechar ainda mais, ou como impulso para se tornar mais inteiro. E quando você se torna inteiro, algo muda na sua energia. Você fala diferente, anda diferente, decide diferente. Você deixa de negociar sua paz para manter companhia. E, ironicamente, é nesse ponto que você começa a atrair relações mais profundas. Porque pessoas conscientes reconhecem quem tem postura. Então, se hoje você se sente só mesmo estando com alguém, não entre em desespero, entre em reflexão. Pergunte-se com honestidade: estou sendo verdadeiro comigo? Estou me posicionando com clareza? Estou escolhendo por amor ou por medo? As respostas podem doer, mas elas libertam. E lembre-se de algo essencial: é melhor estar sozinho com dignidade do que acompanhado com vazio. Porque no final, a única presença que estará com você todos os dias da sua vida é a sua. E quando você aprende a honrar isso, nenhuma solidão te enfraquece. Ela apenas te fortalece para escolher melhor.